Mau odor nos pés, entenda chulé e pé de atleta. Chulé e pé de atleta são problemas comuns que podem causar desconforto, constrangimento e, às vezes, preocupação. Apesar de frequentemente aparecerem juntos, eles não são a mesma coisa. O chulé é o mau odor dos pés, geralmente relacionado à combinação de suor, calor, umidade, bactérias e uso de calçados fechados. Já o pé de atleta, chamado pelos médicos de tinea pedis, é uma infecção da pele causada por fungos. Uma pessoa pode ter chulé sem ter pé de atleta. Da mesma forma, pode ter pé de atleta sem apresentar odor muito intenso. A boa notícia é que ambos os problemas costumam ser controláveis e, na maioria dos casos, podem ser tratados com medidas relativamente simples. Por que os pés ficam com mau cheiro? Os pés possuem muitas glândulas que produzem suor. O suor é importante para a regulação da temperatura corporal e, por si só, normalmente não apresenta cheiro forte. O problema aparece quando os pés permanecem quentes e úmidos durante muito tempo, especialmente dentro de meias e calçados fechados. Nessa situação, as bactérias normalmente presentes na pele encontram condições favoráveis para se multiplicar e utilizar substâncias presentes no suor e na pele. Durante esse processo, são produzidos compostos que provocam o odor desagradável conhecido como chulé. Por isso, simplesmente lavar os pés uma vez ao dia pode não ser suficiente para algumas pessoas. É igualmente importante reduzir a umidade e permitir que os pés e os calçados sequem adequadamente. O que é o pé de atleta? O pé de atleta é uma infecção superficial causada por fungos chamados dermatófitos. Esses fungos utilizam a queratina presente na camada mais superficial da pele para crescer. A infecção é contagiosa. O fungo pode ser transmitido pelo contato com pequenas escamas de pele contaminadas, principalmente em ambientes quentes e úmidos. É possível adquirir o fungo, por exemplo, ao andar descalço em vestiários, duchas coletivas, piscinas, saunas, instalações esportivas. O compartilhamento de toalhas, meias e calçados também pode facilitar a transmissão. Como reconhecer o pé de atleta? O pé de atleta pode aparecer de maneiras diferentes. Os sinais mais comuns são coceira, descamação da pele, vermelhidão, pele esbranquiçada e amolecida entre os dedos, pequenas fissuras ou rachaduras, ardência ou sensação de queimação, pequenas bolhas em algumas formas da doença, pele seca e descamativa na planta e nas laterais dos pés. Uma apresentação bastante comum ocorre entre os dedos, especialmente entre o quarto e o quinto dedos. A pele pode ficar esbranquiçada, úmida, descamando e até rachada. Outra forma causa uma descamação mais espalhada pela planta e pelas laterais dos pés, dando a impressão de que a pessoa está usando uma espécie de mocassim, de pele descamada. Chulé significa que a pessoa tem pé de atleta? A resposta é não. Essa é uma distinção importante. O mau cheiro pode acontecer simplesmente porque os pés transpiram muito e permanecem úmidos dentro dos calçados. Nesses casos, não existe necessariamente uma infecção por fungos. Por outro lado, o pé de atleta pode provocar descamação, fissuras e maceração que aumentam a umidade e podem contribuir para o mau odor. Existe ainda outra doença que pode causar odor muito intenso associado a pequenas depressões na pele da planta dos pés, chamada queratólise puntiforme. Trata-se de uma infecção bacteriana superficial e não de uma micose. Por isso, quando há alterações persistentes na pele, é importante não assumir automaticamente que se trata de micose. Como evitar o chulé? Alguns cuidados simples podem fazer uma grande diferença. 1. Lave os pés regularmente. Use água e sabonete e lave cuidadosamente toda a região, inclusive entre os dedos. Seque muito bem. Essa é uma das medidas mais importantes. Depois do banho, seque cuidadosamente os pés, principalmente entre os dedos. A umidade facilita tanto o mau cheiro quanto o crescimento de fungos. Troque as meias. Troque as meias diariamente ou com maior frequência se elas ficarem úmidas devido ao suor. Deixe os calçados secarem. Evite usar o mesmo calçado fechado continuamente sem permitir que ele seque. Sempre que possível, alterne os calçados e deixe-os em local ventilado. Prefira calçados ventilados. Quando possível, escolha calçados que permitam maior circulação de ar. Não compartilhe objetos pessoais. Evite compartilhar meias, toalhas, calçados, instrumentos utilizados para cuidar das unhas.
Isso ajuda a diminuir a transmissão de fungos. Como prevenir o pé de atleta? Além de manter os pés secos, alguns cuidados são especialmente importantes para evitar o contato com fungos. Em locais públicos, use chinelos ou outro tipo de proteção para os pés em duchas, vestiários, piscinas e ambientes semelhantes. Em casa, não é necessário desinfetar obsessivamente todos os ambientes. O mais importante é evitar o compartilhamento de objetos pessoais e manter os pés limpos e secos. Se houver micose, procure tratar adequadamente a infecção, pois deixar a doença parcialmente tratada favorece sua persistência e recorrência. Como o pé de atleta é tratado? O tratamento depende da extensão e do tipo de infecção. Nas formas leves e localizadas, geralmente são utilizados antifúngicos aplicados diretamente sobre a pele. Existem diferentes medicamentos disponíveis, e a duração do tratamento varia de acordo com o produto. É importante seguir corretamente as instruções da embalagem ou do profissional de saúde. Um erro frequente é interromper o tratamento assim que a coceira melhora. A aparência da pele pode melhorar antes que a infecção tenha sido completamente eliminada. Em algumas situações, especialmente quando a infecção é extensa, recorrente, muito inflamatória ou não responde adequadamente ao tratamento tópico, o médico pode indicar antifúngicos por via oral. Esses medicamentos não devem ser utilizados por conta própria, pois podem apresentar contraindicações e interações com outros medicamentos. E os produtos contra chulé? Existem produtos destinados a diminuir a transpiração ou o odor dos pés. Eles podem ser úteis, especialmente quando o problema principal é a sudorese excessiva. Entretanto, é importante compreender que mascarar o cheiro não significa tratar uma possível infecção. Se houver coceira persistente, descamação, fissuras, bolhas ou outras alterações da pele, pode ser necessário investigar a presença de uma micose ou outra doença dermatológica. E se houver pequenas covinhas na sola dos pés, pequenos furinhos ou depressões na pele da planta dos pés, principalmente quando acompanhados de odor muito forte, podem ser característicos da chamada queratólise puntiforme. Nesse caso, o problema é geralmente causado por bactérias, e não por fungos. O tratamento pode exigir medicamentos antibacterianos, tópicos prescritos por um profissional de saúde, além do controle da umidade dos pés. Portanto, nem todo problema nos pés que causa mau cheiro deve ser tratado como micose. Quando procurar um profissional de saúde? É recomendável procurar avaliação médica ou dermatológica quando o problema não melhora apesar dos cuidados. A infecção é muito extensa. Há dor importante. Aparecem feridas ou ulcerações. Existe secreção ou pus. A pele fica muito vermelha, quente ou inchada. Há febre. O problema retorna repetidamente. As unhas também estão alteradas. O diagnóstico não está claro. A pessoa tem diabetes ou alguma condição que diminua as defesas do organismo. Uma atenção especial deve ser dada aos casos de vermelhidão intensa, calor, inchaço, dor e progressão rápida, pois esses sinais podem indicar uma infecção bacteriana que necessita de avaliação médica. O problema pode voltar? Sim. Tanto o pé de atleta quanto o mau odor relacionado à transpiração podem retornar. Isso acontece porque os fatores que favoreceram o problema podem continuar presentes. Pés muito suados, calçados constantemente úmidos, exposição repetida a ambientes contaminados ou uma infecção fúngica nas unhas que permaneceu sem tratamento. Por isso, o objetivo não é apenas eliminar a infecção atual, mas também modificar as condições que favorecem seu reaparecimento. Uma rotina diária pode ser bastante útil. Durante o banho, lave os pés e entre os dedos. Depois do banho, seque cuidadosamente sem esquecer os espaços entre os dedos. Durante o dia, mantenha os pés secos e troque as meias se ficarem úmidas. Após usar o calçado, deixe-o secar e ventilar antes de utilizá-lo novamente. Em locais públicos, use chinelos ou proteção adequada para os pés. Se surgirem coceira e descamação persistentes, procure orientação profissional antes de assumir que seja apenas pele seca ou chulé. Uma mensagem importante: ter chulé ou pé de atleta não significa falta de higiene. Esses problemas são muito comuns e podem acontecer mesmo em pessoas que cuidam adequadamente do corpo. O mais importante é reconhecer os sinais, evitar a umidade excessiva, não compartilhar objetos pessoais e procurar tratamento quando necessário. Também é importante evitar o constrangimento.
O pé de atleta é uma infecção comum e o mau odor pode ter várias causas. Identificar corretamente o problema é o primeiro passo para tratá-lo de maneira adequada. Em resumo, chulé geralmente está relacionado à combinação de suor, umidade, bactérias e calçados fechados. Pé de atleta é uma infecção da pele causada por fungos. Queratólise puntiforme é uma infecção bacteriana que pode provocar odor muito forte e pequenas depressões na planta dos pés. Prevenção: manter os pés limpos e secos, trocar as meias, ventilar os calçados e evitar andar descalço em ambientes públicos úmidos. Tratamento: depende da causa. Nem todo mau cheiro ou descamação dos pés é uma micose. Persistência ou agravamento: merece avaliação por um profissional de saúde.